3, 4 mil anos, ele tem bastante dificuldade. Ele pode até saber que existe, mas ele não sente. Ele não tem uma conexão com aquilo, ele não vive em função daquilo. Como assim? Por exemplo, se eu sei que existe uma vida após a morte, eu vou voltar, eu vou procurar ter atitudes e comportamentos para comigo, para com o próximo, para com o mundo, para com a natureza e com o universo, que permitam que, ao retornar para a matéria, eu retorne numa situação digna, confortável. Então eu vou procurar me policiar quanto aos sentimentos, pensamentos, atitudes. Agora, se eu sei que existe vida após a morte, por exemplo, sei até que falam de reencarnação e às vezes até já vi casos que verídicos, comprovado, que não dá para dizer que não foi, mas se eu não sinto aquilo, eu não me engajo, eu não coloco a minha vida em função daquilo ali, não por medo. Não coloco em função daquilo, porque quando a gente coloca a vida em função da reencarnação, por exemplo, e vive orientado por essa filosofia de tentar voltar um espírito melhor, para se melhorar ainda mais, nós vamos policiar sim, sentimentos, pensamentos, atitudes e até as não atitudes, as omissões e outras coisas que possam nos prejudicar. Nós vamos policiar tudo isso. Já se eu apenas sei que existe, mas eu não sinto, eu não vivo em função daquilo. Eu não norteio minha vida naquela, entre aspas, filosofia. Então, quando o espírito se instala no corpo, ele o faz com um corpo cujo molde está na própria mente dele. Uma pessoa que nasce com uma certa limitação física, a mente dela já moldou essa limitação física por conta de karmas, por conta de ações. Karma é ação, por conta de ações dela que imprimiram no seu inconsciente a necessidade de reparar aquelas ações. E como é que se repara? Através de certas provas. E como essas provas podem ser colocadas para nós? Muitas vezes a partir do próprio corpo físico, que vai colocar a pessoa em uma série de situações que vão fazer com que ela passe por aquelas situações e trabalhe o emocional e o intelecto dela de um modo que não ficou bem trabalhado nas outras experiências. E no período entre encarnações, eu posso também prejudicar? Pode. O período entre encarnações, ele também define bastante o modo com que o molde, a forma da matéria vai se dar. Então se eu fui uma pessoa muito, muito má, e no período entre encarnações eu me, entre aspas, regenero, e passo a trabalhar a serviço da luz, da paz, do amor, numa frequência de misericórdia, de caridade, eu posso dar uma melhorada na minha condição reencarnatória, física, não só física, como social, cultural, né? Porque a reencarnação da pessoa não é só física, ela também tem um aspecto cultural, linguístico, socioeconômico. A pessoa muitas vezes tem um corpo considerado, entre aspas, biologicamente perfeito, mas nasce numa condição socioeconômica que para ela também é uma prova. Às vezes ela nasce com um corpo fisicamente perfeito, mas sem aquela beleza exigida pela sociedade que ela nasce, sem beleza nenhuma, do ponto de vista da sociedade que ela nasce. Porque há sociedades, por exemplo, que onde uma coisa é feia, naquela outra sociedade, naquela outra cultura é maravilhoso. Então vai muito também da questão de época e da sociedade. Então assim, ela nasce em condições em que ela vai ter problemas. E dependendo do grau de maturidade que ela tiver, para não ativar um padrão de repetitividade, que é o que faz com que os problemas voltem naquela mesma vida ou numa outra, ela precisa saber converter na mente dela o problema em desafio. Porque quando você vê uma coisa como problema, praticamente você já está afastando a solução daquilo ali. Então você está ativando um padrão de repetitividade, ou seja, você não passou na prova. Agora, quando você passa a encarar o problema ou aquela situação como um desafio, você está encarando aquilo como uma oportunidade, apesar das dificuldades e prejuízos, para se tornar um ser humano melhor. Aí você quebra o padrão de repetitividade.
E muitas vezes com essa atitude você salva também seus antepassados e ancestrais que estão vinculados a você. E de certa forma a sua queda encarnatória afeta também o grau de evolução deles e até a encarnação deles, porque nós estamos interligados pela lei de descendência. É uma das leis. Assim como existe a lei do amor, a lei de progresso, a lei de causa e efeito, existe uma lei chamada lei de descendência, que fica matéria para outra oportunidade que a gente puder registrar aqui. Por hora é isso, que o espírito das águas esteja com você. Você que está vendo esse vídeo até o fim, muito obrigado. Sinta a energia da natureza entrando em você, a energia das águas, da terra, do ar, dos vegetais, que esses elementais possam te envolver em muita luz, limpar os seus corpos, intracorpos, ultra-intracorpos, purificar e energizar cada célula